Aleluia, Jesus, glória a Deus. Vamos colocar de pé para lermos a palavra do nosso Senhor em reverência ao nosso Senhor. Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus, capítulo 19. Evangelho de Mateus, capítulo 19. Estarei lendo aqui o versículo 22. Mateus 19, 22. Diz assim: Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Amém? Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, fala conosco a partir deste momento, através da palavra, meu Deus. Que o Senhor possa, Pai, usar a minha vida, meu Deus, neste momento. Que o Senhor cresça, que eu diminua, meu Deus. Que não sejam aqui as minhas palavras, mas as tuas, ó Deus. E que eu seja somente, meu Deus, um meio, um canal, meu Deus, que vai ser usado para fazer com que a tua palavra chegue, meu Pai, aos ouvidos, meu Deus, daqueles que precisam ouvir a tua palavra, que necessitam da tua palavra, meu Deus, que querem uma mudança, uma transformação de vida, Pai. Aleluia, ó Deus. Que o Senhor possa, Pai, falar com todos nós nesta noite. Repreende do nosso meio, Pai, todo impedimento, tudo aquilo que quer atrapalhar, que quer tirar a nossa atenção. Em nome de Jesus, ó Deus. Muito obrigado, meu Deus. Amém. Podeis assentar. Palavra de Deus aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 19. Este versículo faz parte aqui da passagem do jovem rico, que é uma passagem bastante conhecida. Um jovem rico tinha bastante riquezas. E a partir do versículo 16, a palavra de Deus diz assim: Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: A tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos discípulos: Digo a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Esse jovem, se nós analisarmos aqui a palavra de Deus, meditarmos na palavra de Deus, nós vemos que ele é um jovem, aos olhos ali daquela sociedade da época, um jovem muito bem sucedido. Era um jovem que, se nós olharmos, se fosse nos dias de hoje, olhando para esse jovem, aparentemente nós diríamos: nossa, esse jovem é um jovem muito, muito bem educado, muito bem sucedido, uma pessoa, exemplar. E isso também provavelmente
poderia ser naqueles dias em que Jesus estava ali, né, sobre a terra. Esse jovem, ele possuía bens, ele cumpria a lei, ele fazia tudo certo. Mas quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vemos que Jesus, ele sabe de todas as coisas. Jesus, ele sabe de tudo, né? Então, é óbvio que Jesus, ele conhecia o coração de todos. Ele conhece o coração de todos, ele conhecia, e até hoje, Jesus Cristo, ele conhece o coração de todos. Jamais Jesus vai exigir algo de nós, ele jamais vai exigir algo que não seja algo que venha nos fazer tropeçar diante, né, na nossa caminhada, algo que não venha nos fazer tropeçar. Ele jamais vai exigir algo que não venha tirar a nossa atenção, venha tirar, né, o nosso foco daquilo que é Cristo. Se for tirar o foco de Jesus, se for virar um tropeço na nossa vida, Jesus Cristo, ele vai exigir. Ele vai exigir, ele vai querer que nós venhamos a abrir mão disso. Então, ele sabendo quem era aquele jovem, ele conhecendo o coração de todas as pessoas, sabendo quem eram todas as pessoas que se aproximavam dele, ele exige algo ali daquele jovem, algo que para aquele jovem era o que era mais importante na vida dele. Porque aquele jovem, né, como a gente acabou de ler, ele cumpria tudo, toda a lei, fazia tudo certinho. Fazia tudo, né, corretamente. Além, né, de ser bem-sucedido ali, né, financeiramente. Mas isso não quer dizer nada quando se trata da salvação. Quando se trata da salvação, Jesus quer que nós venhamos abrir mão de tudo aquilo que faz com que nós venhamos titubear. Se Jesus está exigindo algo de nós, e aquela coisa que ainda está arraigado em nós, no nosso coração, faz com que nós venhamos titubear, ele vai exigir. Ele vai querer que nós venhamos abrir mão. E como é difícil, né, viver um relacionamento verdadeiro com Cristo. A palavra de Deus, né, ela nunca disse que seria fácil nós seguirmos a Jesus. Muitos tentam, né? Poucos realmente se entregam por completo a Cristo. Poucos realmente, verdadeiramente abrem mão de tudo por Cristo. E quando nós olhamos a palavra de Deus e nós fazemos um comparativo entre esse jovem e os discípulos, Jesus convida os discípulos e nós vemos que de imediato Pedro, né, Tiago, Mateus, eles largam tudo e seguem a Jesus, sem pensar duas vezes. E quando nós comparamos o jovem rico com os discípulos, nós vemos esta diferença. Porque os discípulos, tudo que eles têm, tudo que eles tinham naquele momento ali, eles deixam. E seguem a Jesus. O jovem rico, Jesus convida o jovem rico a segui-lo também.
Porém, ele se entristece, porque Jesus está exigindo algo dele que é maior do que Deus para ele. E nada na nossa vida pode ser maior que o nosso Deus. Nada nesta terra pode tomar o lugar que Cristo tem no nosso coração. Nada, nada, nada. Não são bens materiais, não são pessoas, relacionamentos. E ao longo da palavra nós vemos que Jesus, ele exige, ele vai falar que se amarmos mais pai, mãe, filho, filha, irmão, irmã, se isso for maior que Jesus, então esta pessoa ela não é digna de salvação, porque Jesus ele precisa ser a primícia na nossa vida, estar em primeiro lugar na nossa vida. E se nós olharmos atentamente esta palavra, Jesus ele não está condenando a riqueza que o jovem tem, porque é errado a pessoa possuir bens materiais, é errado a pessoa possuir, ser próspero financeiramente. Não é errado. Não é errado a pessoa ser bem-sucedida, ter bens materiais, desde que isso não seja o Deus dessa pessoa. Desde que a casa, o carro, ou a quantia que aquela pessoa tem no banco, seja o Deus dessa pessoa. Então Jesus ele não condena a riqueza que aquele jovem tem, mas ele condena a postura que aquele jovem tem diante do convite que Jesus faz. Porque Jesus ele conhece o coração. Como como eu comentei aqui, ele conhece o coração de todo mundo, então ele vai exigir aquilo que ele sabe que está no coração da pessoa. Ele vai exigir de cada um de nós aquilo que está tirando o lugar dele e nós estamos colocando outra coisa. É isso que ele vai exigir. Hoje, nos dias de hoje, são muitos, colocam outras coisas acima de Deus. E as pessoas hoje em dia, elas colocam outras coisas acima de Deus e muitas das vezes acham normal. E não estou falando aqui de riquezas, não estou falando aqui de bens materiais, mas outras coisas, que nós vamos ver aqui ao longo desta mensagem, que as pessoas vão colocando em suas vidas acima de Deus e elas acham normal. Acham que é normal agir dessa forma e que está tudo bem. E esta palavra é sobre abrir mão. É abrir mão, E assim, quando eu estava fazendo ali, escrevendo esta palavra, fiz uma analogia, Quantos dizem que querem emagrecer? Eu quero emagrecer. Mas a pessoa não consegue abrir mão dessas comidas não saudáveis. A pessoa fala, eu quero emagrecer. Mas eu não quero abrir mão de comer um hambúrguer bem gorduroso. Ou não quero abrir mão do açúcar, daquele doce ou daquele chocolate. Eu não quero abrir mão daquele refrigerante.
Não quero abrir mão, mas eu quero emagrecer, né? E se nós analisarmos, né, se fizermos essa analogia com a vida espiritual, é a mesma coisa. Quantos querem algo de Jesus, mas não querem abrir mão? Quantos acham difícil, né, acordar cedo para vir à casa do Senhor? Nossa, tem pessoas que falam, não, eu não vou deixar de dormir no domingo, o único dia que eu tenho para dormir, para ir para a igreja. E tem pessoas assim, tem pessoas que falam isso normalmente, como se isso fosse normal, como se o domingo delas, o sono delas fosse mais importante do que Cristo. Então eu não vou acordar cedo para ir à igreja. Eu não vou acordar cedo para ir à igreja. Mas essas mesmas pessoas, quando aparece algo para elas fazerem algo muito legal, tipo uma viagem, são as primeiras a acordar. Você tem que acordar a tal hora, a pessoa está ali já acordada. Porque Jesus não é tão importante para essa pessoa. E quantos acham também que passar muito tempo dentro da igreja também é algo exagerado, que não precisa. Tem muitas pessoas que acham que nós estamos passando muito tempo dentro da igreja, acham que isso é exagerado demais. Essas mesmas pessoas, elas não reclamam quando alguém as convidam para ir a um churrasco, uma festinha. Então, se tiver todo final de semana um churrasco, uma festinha, essa pessoa tá. Mas na igreja ela não consegue ficar. Se o culto passar meia hora do horário, essas pessoas já estão reclamando. Se o culto passar ali, né, alguns minutos, a pessoa já está reclamando. Mas ela não reclama de sair tarde à noite ou sair tarde de uma festa, de uma reunião ali de amigos. Não reclamam, mas tudo que é para o Senhor Jesus tem um pretexto. E as pessoas usam muitos pretextos quando se trata da vida espiritual, porque para elas o que é mais importante é as suas vidas, é o bem-estar delas mesmas, mas não estar na presença de Deus, e não fazer a vontade de Deus, e não buscar a Deus, e não colocar a Deus em primeiro lugar na sua vida. Eu separei aqui alguns pontos, né, referente a esta palavra, que nós precisamos, né, pôr em prática na nossa vida. Para seguir a Jesus é preciso negar a própria vontade. E ele mesmo fala isso na palavra dele. Aqui mesmo em Mateus, capítulo 16. Capítulo 16, versículo 24. Jesus diz assim: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E ele ainda fala: Pois quem quiser salvar a sua vida,
a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa a encontrará. Se você quiser aproveitar ao máximo da sua vida aqui nesta terra, então você não vai ter ganho com Jesus. Mas se você perder a sua vida aqui nesta terra por amor a Cristo, se você abrir mão das coisas desta terra, dos prazeres desta terra, daquilo que esta terra oferece, por causa de Jesus, esse sim vai herdar a vida eterna. Então, para seguir a Cristo, é preciso negar a própria vontade. É óbvio que nós temos desejos de muitas coisas, nós somos humanos. É óbvio que nós queremos muitas das vezes fazer coisas legais, queremos nos divertir, queremos estar em lugares diferentes. Isso é óbvio. E nem precisa falar, porque é óbvio, né? Mas o próprio Jesus, ele declara que nós precisamos, né, negar a nossa própria vontade. Nós precisamos negar a nossa própria vontade para seguir a Ele. O segundo ponto, o coração não pode estar preso em nada. Né? O coração não pode estar preso em nada. Assim como esse jovem, ele tinha o coração preso na riqueza, o nosso coração, nós precisamos tomar como exemplo esta palavra de não ter nada no nosso coração que seja maior que Cristo. Cristo é maior que tudo. Ele é a coisa mais importante, a pessoa mais importante da nossa vida. Evangelho de Lucas, no capítulo 14 do Evangelho de Lucas, e o versículo 33, diz: da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui não pode ser meu discípulo. O que Jesus está dizendo aqui? Ele não está falando que a gente tem que renunciar o que nós temos, o que possuímos. Ele está falando que aquilo que está no nosso coração e aquilo que muitas das vezes para nós é muito importante e que às vezes vai ser até mais importante do que o nosso Jesus. É isso que ele está falando. Então, ele diz, da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo, ou seja, tudo que está no seu coração, não pode ser meu discípulo. Não pode me seguir. Então, nada que nos prende, nada que roube o lugar de Jesus no nosso coração, não pode estar no nosso coração, na nossa vida. Nós temos que tirar. Terceiro ponto. Vamos abrir o Evangelho de João, capítulo 14. Terceiro ponto, não é fácil abrir mão, mas o amor a Cristo torna isso possível. João, capítulo 14, versículo 15, diz assim: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos.
que Jesus está dizendo aqui? É óbvio que não é fácil abrir mão de tudo. A palavra de Deus nunca disse que seria fácil. Mas quando nós amamos a Jesus, quando nós amamos ao nosso Senhor, o primeiro grande mandamento, amar ao Senhor sobre todas as coisas, acima de todas as coisas, quando nós amamos ao nosso Senhor, Ele nos ajuda a dar um passo de cada vez, a continuar o nosso caminho, a tornar possível continuar abrindo mão das coisas. Porque a nossa caminhada, vão surgir, né, na nossa caminhada, coisas para tirar a nossa atenção, distrações no nosso caminho, para tirar o nosso foco. Vão surgir, né, coisas no nosso caminho para tirar o nosso foco. Porque o diabo ele faz isso, ele quer nos tirar do nosso foco. Ele quer, né, fazer com que nós venhamos cair e não nos levantarmos mais. Mas quando nós amamos de fato, verdadeiramente a Jesus, um amor verdadeiro a Cristo, esse amor faz com que nós venhamos, né, obedecer. O nosso amor ao Senhor faz com que nós venhamos querer fazer o melhor para Ele, obedecer, se entregar, renunciar. Então, né, o amor a Cristo torna possível nós continuarmos, torna possível nós abrirmos mão de coisas que são maiores, que querem ser maiores do que Deus na nossa vida e que não podem ser maiores. Para concluir, sozinhos nós não conseguimos fazer nada disso. Mas com Cristo nós conseguimos. Com Cristo nós conseguimos, porque Ele declara na palavra dele que Ele nos ajuda a carregar o nosso fardo. Ele nos ajuda, né, a continuar por esse caminho. Ele nos ajuda, né, a nós termos força, a nos levantar. Ele segura na nossa mão e nos ajuda e nos conduz. Sozinhos nós não conseguimos, mas com Cristo sim. Né? Com Cristo nós conseguimos, porque, né, a presença dele nos sustenta, o amor dele nos sustenta. Então nós necessitamos de Cristo, nós dependemos de Cristo na nossa vida, porque Ele é tudo para nós. Ele supre tudo na nossa vida, né? Supre tudo na nossa vida. E nós precisamos, né, aprender a abrir mão. Precisamos pedir ao Senhor, pedir para Ele nos mostrar. Porque muitas das vezes, muitos momentos a gente nem sabe o que está sendo maior. O que está atrapalhando o nosso relacionamento com Jesus? Será que é o sono? Será que é não saiu a palavra, mas é isso, né? Aquela pessoa que fica empurrando com a barriga e nunca faz. Ela fala, eu quero fazer, eu vou fazer, mas nunca faz. Então nós não venhamos deixar, né, o nosso eu vencer esta batalha.
mas que venhamos pedir forças para nosso Senhor, para nos ajudar a continuar e a chegar ao final desta caminhada, desta corrida, e sempre com os olhos fixos no alvo. Que alvo que é esse? O alvo é Jesus. Amém?